a gente tem que fazer um pacto de continuar mais juntos. Ter mais dessas reuniões. Infelizmente, a própria campanha eleitoral nos dispersou um pouco, até na medida que cada um assumiu aí um lado, um candidato. Isso é natural e muito bom, democrático, né? Foi bom, porque se tivesse o Ratinho ganhado, nós também estaríamos discutindo, estaríamos tendo mais facilidade, né? E, enfim, agora a gente também não está totalmente órfão, porque alguém ficou também com o Gustavo, então agora a gente pode tratar assim, mas... Então, o mais importante é a gente tentar fazer essa cultura, sabe? De se ouvir o segmento, de se ouvir o conselho, tá? Eu sei que no governo do estado é um pouco mais complicado, mas aproveitando até o vanguardismo, a inexperiência do próprio Gustavo Frutti, o fato dele ser recruta, a gente tentar, né? Agora no primeiro momento é complicado, porque está resolvendo, apagando um monte de incêndio, mais preocupado com as dívidas que foi deixado do que com qualquer outra coisa. Mas aí, daqui uns 3, 4 meses, de repente a gente fazer aí uma noite da partilha, ou uma reunião pedindo para ele, para a gente começar a fazer esse encaminhamento. Eu acho que, porque no estado, o Zé Maria está lá. Se tem uma reunião com ele, ótimo, vamos nos aproximar sim. Já que está posto, vamos tentar interferir da melhor forma possível para que mude. Porque eu acredito que o Zé Maria não vai conseguir fazer coisa diferente do que ele costuma fazer. Aquele modelão de assistencialismo, de um monte de gente lá pendurada, não sei. Posso até estar enganado e tomara que esteja. Só entrar com uma vírgulazinha do que ele está falando. A estratégia do Zé, e acho que muitos aqui estão esquecendo, o Zé já tentou para deputado 2 vezes. Essa manobra agora, ele só fica 1 ano e meio, entendeu? Ele sai para deputado de novo e sai fortalecido, porque foi secretário estadual. E esse 1 ano e meio ele vai ficar tentando abrir conselho e abrir secretaria no estado aí, para ele poder ter voz. Pode continuar. Então, só para concluir, eu acho que nós temos que começar a nos mobilizar, porque a gente só vai conseguir mudar a estrutura se a gente começar pela base, gente. Isso eu estou cansado de falar. Já tinha até desistido, né? Eu já tinha até desistido. A sorte que o Ronaldo renunciou, senão vocês não estariam me vendo aqui hoje. Eu ia falar que eu não ia querer mais saber disso, porque eu cansei. Eu cansei de bater na mesma tecla e só levar porrada, sabe? Conselho em Curitiba é de instituições. Não tem nenhum deficiente lá, só um ou outro. É só gente que mama na teta do assistencialismo deficiente. É a Marisa Cela da vida, eu dou nome sim, porque é verdade. Nilda, Marisa Cela, o seu Rubens, o seu Renato, só essa gente que só tem compromisso com eles mesmos. Ou a gente muda para a base e traz o deficiente. Eu fiquei feliz de ver Daniel, de ver o Robson aqui, perguntei até que era. Porra, não aparece. É só o presidente de APAI e diretor de escola especial lá nos conselhos. Daí você quer que escute essa gente para nomear o secretário? Sabe quem vai ser? Marisa Cela. Então, sabe, gente, é Regina da Primavera. Nós temos que chamar o deficiente. Deixa essas escolas, essas instituições lá para a face, que façam com o prefeito. Mas vamos começar a falar de direito da pessoa e trazer a pessoa. Nós vamos ter agora em março eleição do Conselho de Direito do município. Será que nós vamos repetir de novo e botar toda aquela corda lá novamente? Pessoal,
Sabe, eu cheguei no meu limite. Ou a gente muda o rumo da coisa, ou então não adianta, viu? Depende só de nós. Tá, Só depende de nós. Só para... Eu acho o seguinte, eu acho que o maior desafio nosso hoje aqui, desse grupo, e ampliando esse grupo, vamos pegar no caso do município. Eu acho que o município, em relação à indicação de pessoa com deficiência, que foi a primeira, digamos assim, nós fizemos um primeiro round, né? Batemos e provavelmente a gente leve na medida em que, o Gustavo, o sujeito já recuou e o Gustavo já aceitou o recuo do sujeito, significa dizer que o movimento exerceu algum tipo de pressão no governo e o governo recuou e agora provavelmente indica uma pessoa com deficiência. Bom, então vamos lá. Em se concretizando, eventualmente, a indicação de uma pessoa com deficiência, aquela primeira luta que nós fizemos, nós vencemos. Qual era a primeira luta? Nós questionamos o Ronaldo e a indicação, o fato de não ser uma pessoa com deficiência. Se o Gustavo vier com uma pessoa com deficiência, significa dizer que ele recuou e nós ganhamos, certo? Perfeito. Então tá. Mas nós vamos nos dar por satisfeito com isso? Não, por que não? E aí é que eu acho que a gente tem que qualificar a discussão. Em que sentido? Afinal, nós lutamos para ter uma pessoa com deficiência. E se vier uma pessoa com deficiência, o que nós queremos dessa pessoa com deficiência? E mais do que isso, o que nós queremos desta secretaria? Porque a secretaria, do jeito que ela foi constituída, e eu já conversei com o Mauro sobre isso, embora tenha representado um passo importante, ela ainda está por completar. Esse processo ainda precisa ser completado. Nós temos uma assessoria especial que não tem dotação orçamentária, que falta estrutura de alguma maneira, enfim, tem questões do ponto de vista estrutural da secretaria que precisa ser pensado. E o que vai acontecer se o movimento não ocupar esse espaço? Quer dizer, se o movimento não fizer esse debate, no sentido de dizer aquilo que o Mauro sinalizou, nós queremos uma equipe técnica, tá bom, mas nós queremos uma equipe técnica para fazer o quê? Dentro de que estrutura de secretaria? Como é que será a composição dessa secretaria? Ela será uma secretaria composta desse ou daquele jeito, por coordenações técnicas ou não? Como é que é isso? Nós não sabemos, mas nós precisamos fazer esse debate, porque se a gente não fizer isso e não chegar para o Gustavo e para o novo secretário, seja ele quem quer, seja homem ou mulher, a gente corre um risco também de deixar mais uma vez o espaço vazio. E mais uma vez, daqui a pouco nós estaremos lá na frente tentando correr atrás do prejuízo novamente. Certo? Então nós precisamos, eu diria, no município, concordo com os indicativos até agora, isso não se resolve até amanhã ou depois, de qualquer maneira, mas qual será o desdobramento desse fórum aqui, desse momento agora, no sentido de que a gente comece a pensar outros passos da secretaria. Ela vai ser uma secretaria municipal, vai continuar sendo especial, ela vai ter dotação orçamentária ou não, ela vai ser constituída por equipe técnica ou não, quais são os parâmetros para constituir essa equipe técnica, quais são os requisitos que a gente entende que uma pessoa para ocupar a equipe técnica precisa ter do ponto de vista técnico, político, tal, essas coisas todas. Isso nós precisamos fazer, porque isso está em aberto. Eu não sei se está na cabeça de alguém. Eu tenho, evidentemente, algumas coisas, mas a gente tem que abrir. Eu, por exemplo, tenho uma questão que eu já discuti com o Mauro, por exemplo, eu acho que o Conselho de Direito aqui, na FAS, não é o lugar. O Conselho de Direito tem que vir para junto da Secretaria, de repente não lá na FAS, por conta desse histórico vínculo da questão da pessoa com deficiência com assistencialismo, justamente isso que nós estamos criticando. É debate que a gente precisa fazer, que está em aberto, e que nós temos que nos posicionar. Isso do ponto de vista do município. Do ponto de vista do Estado, eu acho que o melhor encaminhamento talvez seja esse que o Robson deu, do ponto de vista imediato. Do ponto de vista da representação, depois não, eu até já pedi para pautar essa discussão na próxima reunião do Conselho. Eu acho que a gente vai ter que discutir, talvez não avance, mas pelo menos a gente precisa trazer essa discussão para dentro do Conselho,
né? A gente precisa fazer com que esses governos, seja municipal, estadual, nacional acho que é um pouco até diferente pela história já do CONAD, mas aqui no estado do Paraná nós temos uma tradição de violação desse espaço, né? Foi ali atrás com a questão do estatuto, que se o movimento não se mobiliza, não tinha discussão sobre o estatuto. Agora eu acabei recebendo por notícia, tinha um projeto de lei aí do Rossoni que propunha a reserva de vagas para se terceirizar, do Beto vetou, argumentando que isso não tem amparo legal, até acho que não tem mesmo amparo legal, mas de qualquer maneira isso não foi discutido no Conselho também. Então nós temos, por exemplo, uma tradição aqui, no caso do Conselho Estadual, de total desrespeito, e não é por esse governo, todos os governos que já passaram por aí. Mas eu acho que esses são desafios que a gente tem e precisa enfrentar, né? Nós precisamos fazer, do ponto de vista do movimento, ou por dentro do fórum, ou com as entidades aí, fazer uma pauta, por exemplo, uma pauta positiva, uma pauta afirmativa, para que a gente tenha, por exemplo, reuniões permanentes, né, uma vez por mês, uma vez, enfim, desse tipo, com pauta pré-definida, tudo, porque nós temos muitos assuntos aí que precisam ser resolvidos. A questão do município, do meu ponto de vista, não se resume com uma indicação de uma pessoa com deficiência. Porque se for para botar uma pessoa com deficiência lá e de repente não tiver um projeto de secretaria, uma estratégia clara de atuação, pegando um gancho da preocupação do Alcides, essa questão da base, esse negócio todo, ter pessoa com deficiência não vai resolver o nosso problema. É um passo, mas não resolve. Por isso que a gente tem que aproveitar o início.